Jesus. Vamos então à leitura da palavra, ao momento da palavra. Te convido a ficar de pé, amém? Abra a palavra de Deus em Atos 5. Nós vamos ler aí os versículos, tá bom? A partir do versículo 17. Antes vamos fazer uma oração pelo momento da palavra, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez no nosso meio. De manhã tivemos um culto abençoado e agora teremos mais um culto abençoado para a glória do Senhor. Deus, que o nosso coração seja terra fértil para receber a Tua palavra, para que essa palavra frutifique nos nossos corações. A Tua palavra nos fortalece nesta noite, a Tua palavra nos dá ousadia nesta noite, a Tua palavra nos capacita nesta noite, a Tua palavra nos dá força, coragem, fé esta noite para permanecermos em Cristo Jesus. É o que te pedimos, Senhor. Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração. Repreendemos todo o mal que venha querer roubar a palavra, mas ela vai frutificar nos nossos corações, porque isso te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos ler do 17 vamos ler até o 33, tá bom? Depois a gente lê o restante. Vamos lá. Atos 5, 17. Vou ler aqui. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciões do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e a sentinela nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eles trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, penduraram-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isto, se enfureceram e queriam matá-los. Pode se assentar, igreja. Aleluia. O tema de hoje, também a pastora Regina pregou de manhã, foi tremendo. A igreja que prevalece nas perseguições. Amém? Irmãos, aqui nós vemos a perseguição que a igreja estava começando. E ela já começou sendo perseguida, né? Ela já começou com perseguição. Então, nós vemos aqui as primeiras lutas dessa igreja, né? E se você voltar aí um pouquinho, você vai ver que essa igreja
Vamos entender um pouquinho como que era essa igreja. Essa igreja, irmãos, ela era cheia do poder do Espírito Santo, né? Porque lembra que começou lá o Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, foram capacitados por Deus. Essa igreja e todos que estavam lá, não só os apóstolos, todos foram cheios do Espírito Santo. Então essa igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, amém? Havia comunhão. Olha, aqui na minha Bíblia, se você vê aí no versículo, você voltando aí uns capítulos, fala que a igreja, ela crescia, ela era uma igreja que tinha sinais, prodígios. Atos 5:12, a minha Bíblia está escrito assim, sinais e prodígios. Então era uma igreja que tinha milagres, tinha sinais, prodígios, tinha grande poder do Espírito Santo, como a gente pode ver aí em Atos 4:31, né? Fala que eles oraram, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então nós vemos que essa igreja era uma igreja que orava muito. Eles oravam aguardando Pentecostes, eles oravam diante das lutas e das perseguições. O pastor Wagner pregou terça-feira lá que Pedro foi preso e a igreja orou. Então era uma igreja que orava, era uma igreja que clamava, joelho no chão. Eles iam todos os dias no templo, para escutar a palavra. Sabe por quê? Naquela época a palavra, eles não tinham a Bíblia na mão igual nós temos hoje. Não, eles tinham que ir lá no templo para escutar a palavra. E eles iam diariamente no templo escutar a palavra de Deus. Então é uma igreja que perseverava. Eles tinham problema, eles buscavam a solução em oração. Era uma igreja que cumpria o seu papel. Olha o que eles falaram aqui. Olha o que o sumo sacerdote falou. Vocês encheram a cidade, encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Eles encheram mesmo, porque eles iam de casa em casa pregar a palavra. Então eles realmente encheram a cidade com a palavra de Deus. Essa era essa igreja que estava sendo perseguida. Eles pregavam o evangelho de casa em casa. Então era uma igreja que cumpria o seu papel. Eles se ajudavam, eles repartiam o pão, né? Estava alguém passando necessidade, um ajudava o outro. E era uma igreja séria. Tanto que se você voltar aqui um pouquinho, né? Em Atos 5, você vai ver aí o que aconteceu com Ananias e Safira, que tentaram enganar a igreja, mas era uma igreja séria. Era uma igreja correta, era uma igreja comprometida. Fala que eles viviam na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja comprometida com a palavra e comprometida com Cristo. Amém? Então essa igreja fiel começou a ser perseguida. Toda vez, irmãos, que a igreja cumpre o seu papel de trazer pessoas para Cristo, vidas são transformadas. Quando a igreja cumpre o seu papel de pregar a palavra, porque este é o papel da igreja. Sabe, nós temos que entender que a igreja pode fazer boas obras, pode, mas o principal papel da igreja é pregar a palavra para que vidas sejam convertidas a Cristo. Esse é o principal papel da igreja. E quando a igreja cumpre o seu papel, uma cultura inteira é transformada. E quando a igreja cumpre o seu papel, ela é perseguida. Só não é perseguida a igreja que é igual ao mundo. Mas a igreja que é diferente do mundo, a igreja que se posiciona para pregar a palavra, para cumprir o seu papel, ela é uma igreja que é perseguida. Porque o evangelho, ele não conforta, ele confronta, né? O evangelho de Cristo não é para confortar, é para confrontar. O que Pedro estava dizendo aqui?
que Israel precisava de arrependimento e remissão de pecados. Era uma mensagem que estava confrontando aqueles líderes religiosos. Por isso que a igreja começou a ser perseguida. E assim, irmãos, também é comigo e com você. O crente fiel também é perseguido. Porque a igreja, irmãos, somos nós somos a igreja. Amém? Então, todo aquele que é fiel, que é obediente à palavra, você que é fiel, obediente à palavra, diferente do mundo, o mundo também vai nos perseguir. Não é verdade? Jesus foi fiel, santo e justo e foi perseguido. Mas Jesus também foi vitorioso. E nós também seremos vitoriosos em Cristo. Amém? Então, só para entender. Porque vocês podiam pensar assim, mas aquela igreja, por que a igreja estava sendo perseguida? Porque ela não era correta? Não, porque ela era fiel. Essa igreja era fiel, era correta. Por isso que ela estava sendo perseguida. Amém? Então, vamos lá, Atos 5,17, fala assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Irmãos, da onde veio essa perseguição? Essa perseguição foi movida pelo sumo sacerdote. Foi ele que moveu essa perseguição contra os apóstolos. Quem que era o sumo sacerdote? Ele era o principal líder espiritual da nação de Israel. Ele era o principal líder religioso da nação de Israel. Ele só tinha o seu poder limitado, porque nessa época Israel estava sob o domínio romano. Senão ele mandava em tudo. Mas ele ainda tinha ali um poder limitado por causa do Império Romano. Mas ele era o principal líder espiritual da nação de Israel. E todos que estavam com ele. Quem que era que estava com ele? Os parentes, os levitas, os saduceus. Quem eram os saduceus, irmãos? Os saduceus eram uma seita judaica que não acreditava nesse Cristo que os apóstolos defendiam. Os saduceus, eles só acreditavam nos 5 livros de Moisés. Os saduceus não acreditavam em anjos e eles não acreditavam na ressurreição. Por isso que eles não queriam que os discípulos pregassem no nome de Jesus, porque eles não acreditavam em Jesus, e eles não queriam, porque os discípulos, olha aqui, Pedro confrontou que Jesus ressuscitou, ele falou, Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, e eles não acreditavam na ressurreição. Então Pedro, com ousadia, enfrenta eles na palavra de Deus, porque ele disse, eu fui testemunha desses fatos, eu vi Jesus ressuscitado, e eu fui testemunho do Espírito Santo, e nós não podemos deixar de obedecer a Deus. Nós vimos esse fato. Nós não podemos negar, deixar de acreditar e de pregar o que nós vimos e vivemos, Pedro estava dizendo com ousadia. E eles também não acreditavam na ressurreição nem em anjos. E aí Deus mandou um anjo para falar assim para eles, vocês não sabem de nada mesmo. Vocês não acreditam em anjo? Foi um anjo que foi lá e libertou eles e abriu a porta. Amém? Amém. Esse é o nosso Deus. Então, essa liderança é que estava perseguindo. E não só perseguindo. Qual que foi o motivo da perseguição? A palavra está dizendo que eles ficaram com muita inveja dos apóstolos. Olha só. Porque os apóstolos, eles tinham inveja da popularidade dos apóstolos. Eles tinham inveja porque a igreja crescia em números, a igreja não parava de crescer. Tinha sinais, tinha prodígios, tinha maravilhas, e eles não conseguiam fazer aquilo que os apóstolos estavam fazendo por meio do Espírito Santo. E eles começaram a ter inveja. Olha, é muito importante o que Pedro diz aqui, porque ele diz assim, que nós e o Espírito Santo, que Deus deu ao que lhe obedece. Irmãos, aqueles homens não tinham esse poder do Espírito Santo que os apóstolos tinham. Porque esse poder do Espírito Santo só vem para aqueles que creem em Jesus.
É só através de Jesus que podemos receber o poder do Espírito Santo. Eles rejeitaram Jesus, eles rejeitaram o Espírito Santo. E eles não conseguiam operar da mesma forma que os apóstolos estavam operando. Então eles começaram a sentir inveja. Amém? Então, eles enfrentaram essa perseguição. Da mesma maneira que eles rejeitaram Jesus e perseguiram Jesus, eles estavam rejeitando o que os apóstolos faziam e eles estavam perseguindo os apóstolos. A primeira perseguição aconteceu aí em Atos 4. Pedro e João diante do Sinédrio. Só que nessa primeira perseguição foi só Pedro e João que foram presos. Aqui, em Atos 5, os 12 foram levados para a prisão. Aqui, João e Pedro foram presos porque eles curaram, né, o coxo. Só que fala aqui, em Atos 4, que eles não tinham, que Pedro, mais uma vez, fala assim que Pedro, cheio do Espírito Santo, mais uma vez, 4:8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, mais uma pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo. E depois, em 4:13, fala assim, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Então eles tiveram que soltar ali na primeira perseguição Pedro e João, porque eles não tinham argumentos contra eles. Eles não tinham argumentos. E eles ordenaram, que eles não ensinassem mais no nome de Jesus, 4:18. Então eles soltaram e falaram, vocês vão, mas não preguem mais no nome de Jesus. Mas aí eles não obedeceram e continuaram pregando dentro do templo. Eles ficaram lá pregando Jesus Cristo. E aqueles homens ficaram irados. Porque só os bambambãs que podiam pregar lá dentro do templo. E aí João, Pedro, aqueles homens iletrados, cheios do Espírito Santo, imagine a cena, irmãos, pregando. E aí vem tudo isso. Oh, glória a Deus. Aí, vamos voltar lá em Atos 5. Então, o que eles falaram? Prenderam eles, levaram eles para a prisão, por quê? Porque então o sumo sacerdote tinha que convocar o sinédrio, o conselho de todos que iriam julgar. Então eles foram passar a noite na prisão enquanto eles convocavam o sinédrio. Só que quando eles foram passar a noite da prisão, o que aconteceu? Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levando-os para fora, lhes disse, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras de vida. Irmãos, o anjo só não soltou, mas ele também deu uma ordem. Ele falou, vai ao templo e voltem a pregar Jesus Cristo, que essa é a palavra de vida. A palavra de vida que eles pregavam é que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou, que eles precisavam se arrepender, porque só há salvação no nome de Jesus e que Jesus voltará. Essa era a palavra de vida que eles pregavam. E o anjo deu a ordem, vá e volte a pregar a palavra da vida. E tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Irmãos, é a mesma coisa que alguém que estava fazendo algo de errado, volta para a cena do crime. Foi isso que eles fizeram. Eles voltaram lá onde eles tinham sido presos e voltaram a pregar a palavra de Deus, obedecendo a ordem de Deus. Amém? Você está entendendo? E aí, quando chegou, agora imagina, irmãos, imagina o sumo sacerdote entrando lá no sinédrio, com todos aqueles homens, mandando falar assim, chama os prisioneiros. Aí, de repente, o guarda vem assim, meu Deus, não tem ninguém lá, está todo mundo lá, as sentinelas estão lá, os guardas, a porta está fechada, porque o anjo abriu e fechou, né? Estava tudo fechadinho.
tudo fechado, e eles abriram a porta, não tinha ninguém lá. Imagine a cara deles, irmãos. O que aconteceu? Aí vem alguém, que a palavra fala que alguém, os homens, 5:25, nesse momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que vocês prenderam estão no templo ensinando o povo. Quando eles vão lá buscar os apóstolos para julgar eles já estavam lá fora pregando a palavra do Senhor. E aí, o capitão e os guardas foram e trouxeram eles sem violência. E eles vieram diante do sinédrio sem violência, porque eles sabiam que se eles tentassem ali fazer alguma coisa, a multidão iria contra eles, porque eles eram queridos, respeitados pelo povo de Deus. Amém? Então, irmãos, vamos trazer aqui alguns ensinamentos. Amém? Esses homens não entendiam os milagres de Jesus. Eles não entendiam o que estava acontecendo, porque eles não entendiam Jesus, eles não entendiam as obras do Espírito Santo e eles não entendiam as obras dos apóstolos. Amém? E aí Pedro, diante deles, fala com ousadia olha o que Pedro responde: é mais importante, versículo 29, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, em nome de Jesus, né? Então, irmãos, aí Pedro vem com essa palavra tão maravilhosa sobre a obediência a Deus. Irmãos, muitas vezes, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no meio que você convive, você pode ser induzido ou levado a não obedecer a Deus, não é verdade? Mas mais importante é obedecer a Deus, permanecer em obediência a Deus. Amém? Talvez no seu trabalho você receba uma proposta, né? Quantas vezes no seu trabalho pode acontecer de alguém falar assim: mas você pode falar uma mentirinha. Mas você pode mentir só uma coisinha pequena. Mas você pode dizer que não viu algo. Ou não conta o que você viu. Melhor você não falar a verdade. Né? Isso acontece? Não acontece? É melhor você testemunhar contra aquela pessoa, senão vai sobrar para você. Quantas vezes, irmãos, nós podemos, desvia só um pouquinho para cá, desvia só um pouquinho para lá, não vai acontecer nada. Falta hoje, experimenta isso, veja isso, faz isso. Não, irmãos, mas é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Cuidado. Veja a sabedoria de Pedro. Irmãos, aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles têm o fruto, os sinais do Espírito Santo. Assim como sobre eles estavam os sinais do Espírito Santo, os sinais do Espírito Santo estão sobre essa igreja, está sobre a minha vida e a sua vida. Os frutos do Espírito, os dons do Espírito estão sendo manifestados nas nossas vidas. E o inimigo se levanta. Então nós temos que tomar cuidado e obedecer a Deus, a palavra de Deus, ser obediente ao Senhor. Irmãos, às vezes a gente viu o que está acontecendo. Uma pessoa que trabalha na área da saúde, ela vai se opor a realizar um aborto. Porque mais importa obedecer a Deus. Uma pessoa que trabalha na área da educação. Quantos professores estão sendo perseguidos porque não querem ensinar doutrinas que vão contra a palavra de Deus, e esses professores estão sendo perseguidos, mas eles permanecem obedecendo a Deus. É esse tipo de perseguição que a igreja sofre, irmãos. Mas nós temos que obedecer a Deus.
Irmãos, eu estava refletindo aqui, eu e o Tiago, sobre tudo isso. Então, veja, se os apóstolos estivessem pregando Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, tudo que eles aceitavam, eles não estariam sendo perseguidos. O problema é que eles foram pregar, o problema não, né? A perseguição veio porque eles foram falar de Jesus e eles não aceitavam Jesus, certo? Agora, o que acontece conosco hoje, irmãos? Eu creio, a minha fé é nessa Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. E essa é a doutrina dessa igreja, amém? Agora, se chegam para vocês, né, uma autoridade, chega e fala assim, ó, vocês não vão mais pregar essa Bíblia inteira. Vocês não podem mais falar isso, vocês não podem mais falar aquilo, vocês não podem falar isso. Isso é a perseguição à igreja. É quando tentam falar assim, ó, mas vocês não podem falar isso. Quando tentam censurar a nossa fé, isso é perseguição à igreja. A nossa fé não pode ser censurada, limitada, mas nós temos que ter liberdade para pregar de Gênesis a Apocalipse toda a palavra de Deus, que Jesus Cristo salva, cura, que Jesus Cristo virá, que Jesus Cristo exige obediência, que Ele chama para arrependimento, que Ele é bom, mas Ele também é justiça. Amém? Então, irmãos, a igreja tem sido perseguida nos dias de hoje? Tem ou não tem? Pensa só um pouquinho. Né? Verdade? E quando nós nos posicionamos como eles se posicionaram aqui ao lado de Cristo e da fé deles e de toda a verdade da palavra, eles foram perseguidos. Amém? Mas tenha certeza, irmãos, que a igreja não será destruída. Ela é indestrutível. Tenha certeza que Jesus não abandona a igreja, o Espírito Santo não vai abandonar a igreja. Ele vai permanecer conosco, porque Ele é que dá a força para a igreja prevalecer. Daniel foi proibido de orar, mas ele obedeceu a Deus, foi jogado na cova dos leões, mas ele saiu ileso. Nós não podemos, irmãos, ser proibidos, temos que ter a liberdade da nossa fé. Graças a Deus, nós vivemos num país que temos liberdade da nossa fé e que assim precisa continuar, amém? Em nome de Jesus. Agora vamos pensar um pouquinho, irmãos, olha os apóstolos aqui. Vamos ler o 5:40. Então, um pouquinho antes aí, ó, os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel, depois a gente volta no Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Irmãos, esses homens aqui não ficaram chorando, não. Eles não ficaram de mimimi, eles não ficaram de chororô, eles não ficaram murmurando, né? Eles não desistiram. Fala para quem está do seu lado, você não pode desistir. Irmãos, a forma que a gente passa pela luta revela a nossa fé, sabia? O jeito que você passa pela luta mostra o tamanho da sua fé. Se você passa pela luta chorando, choramingando, irmãos, é porque você está fraco, você precisa do poder de Deus. Agora, se você passa pela luta, não, eu vou vencer, profetizando, como a pastora falou, passa pela luta profetizando, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou prevalecer. Então você está cheio, está a força do Espírito Santo. E eles se alegraram por terem sido açoitados. Sabe quantas foram as chibatadas? 40. 20 na frente e 20 nas costas. E saíram de lá alegres.
Ih, irmão, tem crente que não pode levar um puxão de orelha de Deus que já está chorando. Não é verdade? Mas nós temos, irmãos, que ter essa força do Espírito Santo. Eu sempre falo, a aprovação é do diabo para nos derrotar. A tentação é do diabo para nos derrotar, mas a aprovação vem de Deus para nos fortalecer. Então, a provação não é igual à tentação. E a provação, a luta, a perseguição, muitas vezes vem de Deus para nos fortalecer. E quanto mais eles apanhavam, sofriam, mais a igreja crescia. Amém? Vamos ler João 16:33. Olha lá o que fala. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Olha aí, Jesus falando que nós teremos aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Não fica chorando, não fica lamentando, não fica murmurando. Tenha coragem, eu venci o mundo. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Irmão, se o nosso Jesus não desistiu, lá na cruz nós não podemos desistir. Os apóstolos sabiam, eles viram o sofrimento de Jesus, então eles falaram, o que é essas 40 chibatadas perto do que o meu Deus sofreu? Se ele não desistiu, nós não podemos desistir. E eles foram fiéis, foram martirizados. Mas a igreja cresceu, o nome de Jesus cresceu, e eles foram mais que vencedores. Sabe, irmãos, a morte deles não é uma derrota. Claro que não. Sabe por quê? Para o crente, a morte nunca é derrota, irmãos. A morte é vida eterna. Crente que crê em Jesus prevalece, permanece, porque crê na vida eterna. Crente não vê a morte como derrota, mas como vida eterna. Está na glória de Deus. Está lá com Jesus no céu. Amém? Vai receber o galardão, a coroa da vida. Foi levado para junto do Senhor. Olha o que fala Mateus 5:10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. 2 Timóteo 3:10, do 10 ao 12. Mas, olha lá Paulo falando para Timóteo, mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo. Irmãos, é isso. Quantas perseguições Paulo sofreu, né? E no final, até Timóteo ficou com vergonha, ele ficou sozinho, abandonado, mas Jesus, não, Cristo não abandonou ele. E ele falou que viver é Cristo, morrer é lucro. Era um homem que sofreu, mas ele disse que de todas o Senhor livrou, e de todas o Senhor vai livrar a igreja, de todas o Senhor vai livrar a minha vida, a sua vida, porque o mesmo Deus de Paulo é o mesmo nosso Deus, Jesus Cristo é o mesmo. Ele ama essa igreja aqui que nós estamos estudando em Atos, e ele ama a igreja de hoje, irmãos. Ele guarda, Ele protege, Ele livra, Ele intercede, Ele guarda, Ele intervém, Ele luta a favor da igreja de hoje também, que somos nós. Amém? Atos 14:22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus.
Irmãos, é melhor passar por muitas tribulações e entrar no reino de Deus do que não passar por nenhuma e não entrar no reino de Deus. Amém? Isso não quer dizer, irmãos, que a gente vai ficar assim, ai Deus, eu quero sofrer, me dá um pouquinho de sofrimento aí. Não é isso, irmãos. A gente pode pedir para Deus nos livrar. Paulo pediu para o Senhor livrar ele do espinho da carne. Não tem problema você pedir para o Senhor te livrar. Mas se você tiver que passar, você tem que passar com bom ânimo, com fé, cheio do Espírito Santo, crendo em Deus, confiando no Senhor. Amém? Eles suportaram afronta, açoites, prisões, passaram necessidades, eram acusados, enfrentaram tribunais, foram apedrejados, porém permaneceram. Irmãos, a igreja não desiste. Fala para quem está do seu lado, a igreja não desiste, mas a igreja permanece. Eu sou daquelas que eu falo assim, eu prefiro morrer tentando do que não tentar. É assim, irmãos. A gente vai tentar, a gente vai lutar, não importa, mas nós temos que lutar e permanecer, não podemos desistir. Fala para quem está do seu lado, não desista. Eles oravam, buscavam a vitória na oração, né? Era uma igreja que permanecia, era uma igreja honesta, fiel. Eles tinham compromisso com Deus, como a pastora falou. Sabe, irmãos, eles tinham comprometimento com as coisas de Deus. Todos os dias eles oravam, eles eram comprometidos. Essa era a busca deles. Compromisso, obediência com Deus em todo o tempo. Por isso que eles permaneceram. Qual tem sido a sua busca diária, irmãos? Tem sido permanecer? Tem sido buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força? Tem sido orar, permanecer obediente, fiel, mesmo diante das perseguições, das lutas? Né? Essa igreja era conduzida pelo Espírito Santo, era capacitada. Irmãos, eu nunca esqueço, sabe, tem gente que quando está passando por luta, tem vergonha de vir para a igreja. Irmãos, quando você está passando por luta, você tem que falar assim, pastor, eu vou vir na oração em jejum, eu vou vir em terça, eu vou vir em quinta, eu vou vir em domingo, porque eu estou passando por luta. É assim que tem que ser, irmãos. Agora, estou passando por luta, estou com vergonha, eu não vou na igreja. E isso é coisa do diabo, irmão, que quer opor você, que quer te aprisionar, que quer que você não receba a sua vitória. Agora, a pastora sempre falou, irmãos, está desempregado, está passando luta, vem na oração em jejum, faz um propósito com Deus. Eu já tive milagre e bênção na minha vida, que eu fiz um propósito, falei, Deus, o Senhor vai abrir a porta do emprego, 7 quintas-feiras eu vou vir, vou orar, vou jejuar ao Senhor. Faz um propósito com Deus e o Senhor vai te ouvir. Mas ora, não fica parado. Tem que buscar. O anjo libertou eles e falou assim, agora vocês fogem de medo? Vão tudo embora, foge. Foi isso que o anjo falou para eles? Não, volta lá e prega a palavra. Então o Senhor dá o livramento, mas ele falou, levanta e continua fazendo a obra de Deus. Irmãos, existe um opositor. Sabe o inimigo de Deus? O diabo. Ele é o inimigo da igreja. Ele é o inimigo da obra de Deus. Quando a igreja se levanta, quando a obra de Deus se levanta, o inimigo se levanta. Ele não tem poder, mas nós não podemos ser tolos de achar que ele não existe. E que não existe uma oposição. Existe sim uma oposição. Então, quando você fala, eu vou servir a Deus, eu vou fazer a obra, a perseguição começa, mas o anjo te dá o livramento e você tem que voltar a fazer a obra do Senhor, não ficar parado. Essa é a igreja que permanece. E é assim que você vai permanecer. Não desista. Irmãos, o inimigo, ele é derrotado. Ele já está despojado, ele já foi despojado por Jesus na cruz. Ele é um derrotado.
Ele não tem poder contra a igreja. E ele não tem poder contra nós que somos a igreja. Irmãos, a igreja do Senhor já suportou tantas coisas. Ao longo da história, a igreja tem permanecido e ela vai permanecer, porque a igreja está firmada numa rocha inabalável que é Jesus. Vamos ler lá Mateus 16, 17. Olha lá, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, a igreja não pode ser destruída porque ela está sobre uma pedra, uma rocha que é Jesus Cristo. Pode vir o vento que for, a tempestade que for, essa casa que é a igreja do Senhor não será derrubada porque ela está sobre uma rocha. Pode vir as ondas fortes, não vai destruir os alicerces desta igreja, desta casa, porque ela está firmada sobre a rocha que é Jesus. E eu e você estamos firmados sobre esta rocha, e na presença de Jesus, cheios do Espírito Santo, revestidos do mesmo poder que eles estavam revestidos lá, nós vamos permanecer, prevalecer e seremos vitoriosos. Você pode aplaudir Jesus? Irmãos, só para encerrar, aí Gamaliel, o parecer de Gamaliel, vou resumir aqui. Entrou Gamaliel, que era um fariseu, né? Um homem muito respeitado, como você pode ver aí no versículo 34. O apóstolo Paulo fala que ele estudou aos pés de Gamaliel. E ele quis dizer assim: israelitas, tomem cuidado com o que vocês vão fazer a esses homens, no 35. E ele quis dizer assim, ó, já se levantou aí um tal de Judas, mas ele foi, e o movimento que ele começou também foi derrotado. Já se levantou um outro aí, e ele começou um movimento, e ele foi, e também o movimento acabou. Então ele quis dizer assim, então, esses homens aí, o Cristo deles já morreu. Então logo, cuidado, porque logo isso aí que eles estão dizendo também vai acabar. É isso que ele quis dizer. Ele falou assim: neste caso agora, digo a vocês, versículo 38, não faça nada contra esses homens, deixe que vão embora. Porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída, ele disse, assim como foi com os outros. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Mas Gamaliel não imaginava que esta obra que os apóstolos estavam começando era a verdadeira igreja de Cristo, que permaneceria por todos esses anos até os dias de hoje, e permaneceu. Amém? Claro que ele ficou com um receio de se opor a algo que poderia ser de Deus, mas com certeza ele não imaginava a grandeza daquilo que estava acontecendo ali e que essa igreja iria permanecer. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero convidar o ministério de louvor. Irmãos, você precisa permanecer em Cristo Jesus. Nós somos chamados para permanecer. Nós não podemos desistir, mas nós temos que lutar. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que o justo, eu amo essa palavra, ele floresce como uma palmeira. Irmãos, a palmeira, ela enfrenta o calor do deserto. Ela está plantada numa areia grossa, dura, quente, enfrenta ventos noturnos muito fortes. A palmeira. Até nem tsunami derruba a palmeira. Tô de verde hoje, né? O Palmeiras, né, pastor? Mas nem tsunami derruba a palmeira. Se você procurar lá no YouTube, tsunami não derruba uma palmeira. Você vai ver que teve uma lá que ficou firme.
A palmeira, ela fica firme. Pode vir o vento, a tempestade, o calor que ela enfrenta, e ela ainda dá frutos doces como de uma tâmara para a glória de Deus. A palavra diz que o justo, ele floresce como uma palmeira, porque ele permanece. Se você permanecer, você vai dar frutos para a glória de Deus. Essa luta não é para te destruir. Essa perseguição não é para te destruir. É para te forjar. É para te fortalecer. É para você dar frutos para a glória de Deus. As pessoas ao seu lado vão dizer: como que ela consegue passar por isso e permanecer? Como que ele enfrenta tudo isso e não perde a fé? É obra sobrenatural do Espírito Santo, irmãos. É só o Espírito Santo que tem esse poder de nos dar ousadia. A palavra fala aqui que o Espírito Santo deu ousadia para eles permanecerem. E nesta noite o Espírito Santo dá ousadia para a igreja permanecer, para mim e para você permanecer e continuar e não desistir. Da onde vem o nosso socorro, irmãos? Para onde mais podemos ir se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Se só Ele é o nosso socorro? Se só Ele é o nosso esconderijo, a nossa fortaleza, aquele que nos livra de todo mal? Você vai vencer. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. Nós temos que estar preparados para receber o Rei da Glória. Aleluia. Vamos orar? Se você está passando